Bom, a gente vai conversar agora com a correspondente do SBT nos Estados Unidos, Patrícia Vasconcelos. Patrícia já está aqui com a gente. Muito boa tarde a você, Patrícia. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Poder Expresso. E já começo te perguntando, essa tarifa que foi anunciada hoje por Donald Trump a todos os países que não chegarem a um acordo comercial com os Estados Unidos de 15% a 20%, já era esperada? Não havia essa notícia nos bastidores, pelo menos até a sexta-feira, antes dele embarcar para o Reino Unido, onde ele está agora, no começo dessa semana. O Donald Trump havia indicado, ele falou muito no quebra-queixo ali, né, quando ele saiu embarcando, dizendo que muitas cartas seriam enviadas essa semana agora, que já começou, para definir as tarifas de vários países, mas não falou especificamente sobre índices e quais países seriam. Também não deu indicação especificamente sobre essa notícia de hoje. Mas sim, havia dado um indicativo de que mais notícia vem por aí essa semana em relação a índices de, segundo Donald Trump, uma dezena de países, Lara. E, Patrícia, como que está aí a movimentação da comitiva dos senadores? Hoje eles já tiveram reuniões, como que estão essas negociações? São 8 senadores, eles foram recebidos pela embaixadora brasileira aqui em Washington pela manhã. Ela, enfim, fez uma explanação dos contatos bilaterais, segundo a embaixadora, desde março, quando isso começou a ser tratado, com interlocutores do governo norte-americano, e foi formado, segundo a embaixada, uma equipe de trabalho. O Brasil fez 2 propostas, mas não teve retorno. Eu estou aqui agora a um quarteirão em frente à Casa Branca, aqui atrás de mim está o edifício da Câmara de Comércio, onde os senadores estão reunidos neste momento com empresários, então com representantes do setor comercial. Ainda não há confirmado nenhum encontro com algum integrante do governo Trump. Isso ainda não aconteceu. Amanhã, terça-feira, a reunião com 6 parlamentares. O chefe da missão, numa conversa com os jornalistas, disse que não falaria detalhes de quais são os deputados que vão se encontrar, né, com os senadores brasileiros, para evitar cancelamentos de última hora. Isso é esperado. Ontem eu estive com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro em Miami, depois de uma convenção conservadora brasileira. Ele e outros nomes, né, conservadores do Brasil discursaram, participaram ali no palco, né, de uma mesa de discussões para uma plateia essencialmente brasileira, brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e depois desse evento ele conversou conosco do SBT, a entrevista completa está no site, daremos os detalhes da reunião da missão e também do deputado licenciado logo mais no SBT Brasil, mas essencialmente ele repete ao SBT o que ele já vinha dizendo, Gabriela e Lara, que ele trabalha para que não exista diálogo, porque ele afirma que, pela percepção dele, a comitiva errou em tratar o assunto como especificamente ou unilateralmente econômico, e é um tema político, fato que o Donald Trump deixa bem claro, e né, o governo brasileiro fala que é impossível tratar desse tema, uma vez decisões não podem ser contestadas. Então, fica difícil ter do lado americano, não vemos esta abertura, né, do governo Donald Trump para conversar com essa comitiva. Agora, Patrícia, primeiro, pessoal, você que está assistindo a gente vai passar um trecho, tá, aqui no programa, daqui a pouquinho, pouco depois da nossa conversa com Patrícia Vasconcelos, a gente vai passar um trecho dessa entrevista que ela fez, mais uma vez, né, falando com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do governo Trump. Mas, Patrícia, você falou no início dessa sua resposta sobre duas propostas que foram apresentadas pela missão dos senadores, né? Eles detalharam quais foram essas propostas? Não, Lara, eu me referi a 2 propostas que a missão de trabalho brasileiro apresentou aos Estados Unidos desde março, quando essa foi formada. Então, havia
essa interlocução, né, liderada pela senadora daqui, com interlocutores, né, do governo norte-americano, e nesse momento, entre e até agora, ou algumas semanas, foram feitas 2 propostas e não houve resposta do governo norte-americano. Em relação do Senado, não houve uma proposta direta ao governo norte-americano, porque eles entraram para conversar com um representante da administração, né? As conversas até agora estão o chanceler Mauro Vieira está em Nova York com uma expectativa de que venha para cá, e a gente tem essa expectativa de perguntar isso também para a embaixadora, quando ela deixar aqui o edifício da Câmara de Comércio, para saber se a vinda dele está confirmada ou não, porque se ele vier para cá, imaginamos que seja, né, uma confirmação de que há uma reunião. Por enquanto, como eu disse, a confirmar encontro, né, da missão dos senadores com legisladores, né, norte-americanos, amanhã, terça-feira, uma agenda em detalhes ainda não tornada pública, né, para a imprensa, porque, segundo o chefe, eles querem evitar cancelamentos de última hora ou outros problemas, então alguns assuntos eles preferem tratar de forma privada. Patrícia Vasconcelos, muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho aí em Washington. Gabriela, sempre um prazer. Boa tarde para vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.